iniciar dizendo que quando nós compartilhamos a nossa história, a gente compartilha assim com um propósito específico, porque falando da minha experiência de vida, abrir essa página da minha vida, por muito tempo foi um problema para mim, porque eu sempre achei que era uma experiência muito pessoal, muito minha, e que em momento nenhum da minha vida eu iria precisar, né, ter que falar sobre isso, sobre o que aconteceu comigo, sobre a minha trajetória. Mas em 1990, isso já há algum tempo atrás, né, eu conheci a associação, a DONEP, e então pude perceber assim como que o Criador de todas as coisas, como o nosso Criador, alguns dizem, tem muitas pessoas que dizem que Deus escreve certo, Deus escreve certo em linhas tortas, né? Não é isso? Que muitas vezes as linhas tortas, enfim, na verdade eu quero traduzir isso de uma outra maneira. Deus escreve certo em linhas certas. Independente do que nós tenhamos vivido, o Criador de todas as coisas, ele sabe de tudo na nossa vida, né? Então, e a partir, na associação, dessa época eu comecei a contar a minha experiência de vida, e fico feliz porque por onde a gente passa, a gente percebe que ela tem acrescentado, né, algo a mais na vida das pessoas que nos ouvem. Eu sou de Manhuaçu, né? Estou mais perto daqui de Manhuaçu do que de Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte. E foi ali em Manhuaçu, numa cidadezinha muito pequena, na grande Manhuaçu, que a minha história começou. E vim de uma família religiosa, mas desde pequeno a gente já enfrentava um problema familiar que afetou a nossa infância, afetou a nossa juventude, a nossa mocidade, a nossa vida inteira, né? O meu pai, um homem que dizia que bebia socialmente, mas nós, familiares, filhos, esposa, nós sabíamos que a questão não era uma questão social, bebida social, era um problema que nos afetava emocionalmente, e isso trouxe um grande problema para nós, não é? Nós convivíamos com um homem que saía cedo de manhã, uma pessoa, quando voltava no final do dia, ele era uma outra pessoa completamente diferente. Então lidar com uma pessoa assim era muito complicado, porque você nunca sabia, né, o que te esperava no final do dia, né? As expectativas eram muito grandes e frustrantes, porque os filhos, a esposa, nós esperávamos um pai que nos acolhesse, né, um pai que nos recebesse, um pai que nos amasse, e isso não acontecia, muito pelo contrário, né? Eram encontros de brigas e discussões, de muito choro, de muito medo, né? Então aquele lar que devia ser um lar de aconchego, um lar de prazer, um lar de alegria, era um lar de medo, né? E isso era muito ruim. Então isso foi gerando na nossa vida um vazio muito grande. Então a gente cresceu com um vazio existencial muito grande, porque todo filho quer ser amado pelo pai, né? Toda esposa quer ser amada pelo seu esposo, né? Então nós tínhamos essa expectativa e todos os dias isso era frustrado. Saímos de Manhuaçu e, orientado pelos familiares, fomos para Belo Horizonte. Quem sabe a cidade grande vai resolver esse problema, né? No interior as coisas são muito limitadas, né? Não tem o que fazer. Quem sabe lá na cidade grande as coisas vão melhorar. Mas não melhoraram, né? Mais uma vez nos víamos diante de uma outra situação. A bebida continuava sendo um tormento, um problema para nós, e o meu pai, aliado a isso, havia conseguido um trabalho numa empresa de transporte interestadual, viajava muito, e nessas viagens ele conheceu uma outra pessoa, uma colega de trabalho, e já não era o problema da bebida que nos afetava, era o problema desse outro relacionamento que gerava muita tristeza, principalmente a minha mãe, né? Porque nós éramos meninos pequenos e não entendíamos muito, mas a gente sabia quando a mãe chorava, a gente sabia quando a mãe estava triste, aquilo nos afetava, nos entristecia. E principalmente quando estávamos dormindo e de repente uma discussão surgia, e era briga, era violência física. Então a nossa vida era praticamente isso, né? E se você pudesse, né, em função do nosso tempo, o
o Léo já me deu um tempo aqui, nós precisamos acelerar o encerramento do nosso evento, né? Talvez você dissesse assim, professor, para resumir a sua história, o que você poderia dizer em relação à sua infância, que a gente pudesse dizer que você tenha sido uma criança feliz? Eu teria que ser sincero e dizer que não me lembro. Não me lembro de um dia que eu pudesse dizer que meu pai tenha me abraçado, que meu pai tenha me dado atenção e que tenha saído conosco para a gente dizer, puxa vida, que legal, né? Que coisa que ficou na minha mente, né? Mas eu me lembro sim, de um dia que a minha mãe estava preparando uma refeição e meu pai chegou, a refeição não estava de acordo com o que ele queria, e dali surgiu uma briga, uma discussão e aquilo foi horrível, porque tivemos que intervir, os pequenos, né, os meninos, agarramos na perna do papai porque ele pegou uma faca e aquilo nos assustou. O que ele vai fazer com essa faca? E aí, distraindo conosco, né, agarrados na perna dele, a minha mãe saiu rapidamente e foi para a casa da vizinha, e ela fazia sempre isso quando meu pai brigava, porque ela sabia que daqui a pouco ele acalmava, o sangue abaixava, e ele então dormia, descansava, e ela voltava quietinha para casa para não deixar ele acordar, sabe? E aí ia cuidar das suas coisas e o dia seguinte começava tudo de novo, né? Isso ficou marcado na minha memória. Quantas vezes? Não foi uma, duas, foram 3, 4, muitas vezes que isso aconteceu. Enfim, o que vamos fazer? Vamos pedir a Deus, né, que ajude a gente. Como eu falei, a gente veio de uma família religiosa, a gente aprendeu a fazer preces, a rezar, né? Então minha mãe nos colocava todos os dias de joelho para a gente pedir o papai, né? O nosso pai, reconhecer a família maravilhosa que ele tinha, os filhos, a esposa, enfim, cuidar daquilo que ele tinha de mais precioso e que era o papel dele como pai fazer isso, né? Mas um belo dia, meu pai chegou, né, de uma viagem que ele havia feito, e ele já estava tendo esse relacionamento com essa outra pessoa, e teve uma discussão muito pesada. Essa discussão ficou muito marcada na minha memória, porque a briga foi tão intensa e minha mãe não aguentou. Os vizinhos, amigos, parentes já tinham dito para ela, Dona Maria, se o senhor fizesse com a senhora de novo, chama a polícia, a senhora não tem que submeter isso não, né? A senhora não precisa, né? Mas fazer o quê? A mulher, ela foi criada para ser esposa, não tinha profissão, não tinha... Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Porque a gente fala, né? Mal, né? Ele está trazendo a comida, a gente está vivendo, estamos nos alimentando. Mas nesse dia ela não deu conta, chamou a polícia. A polícia então veio, entrou dentro do quarto, pediu autorização, entrou dentro do quarto, teve uma conversa, deu uns bons conselhos para ele, né? 2 policiais entraram, me lembro disso como se fosse hoje, e aí daqui a pouco os policiais vieram, disseram para ela, para minha mãe, olha, a gente conversou com ele e ele não vai fazer isso mais não, a senhora pode ter certeza disso, que isso nunca mais vai acontecer, e se acontecer a senhora chama de novo, nós vamos vir aqui novamente conversar com ele, e aí não vai ser feio, vai ser diferente a conversa. Foram embora, e aí, o que vai dar? Né? Um homem nervoso, bravo, sempre foi um homem bravo, né? Mas ele sempre viajava e de repente a gente ouviu um barulho, ele mexendo no quarto, e a pouco ele veio com a bolsa que ele sempre usava para poder viajar, para ir para o trabalho, olhou para minha mãe e falou para ela, olha, quando você precisar de alguma coisa a partir de hoje, você pede para a polícia. Bom, então, tá bom, mas será que é um blefe? Será que é mais uma vez ele vai sair, vai voltar, fazer isso outras vezes? Já fez isso outras vezes. Mas dessa vez o orgulho dele foi ferido, porque ele havia sido confrontado de uma maneira que ele nunca pensou que fosse um dia ser confrontado. O tempo foi passando e a gente foi entendendo que ele havia realmente levado aquela decisão a sério, porque foi muito mais tempo do que ele tinha costume de ficar fora de casa, né? Então, mãe, e agora? O que nós vamos fazer? Não, filho, Deus vai cuidar da gente. Então nós nos unimos, os filhos, e vamos trabalhar, vamos fazer uma coisinha aqui, vamos fazer uma coisinha ali, vai dar tudo certo, mãe. Pode ficar tranquila que Deus vai cuidar de nós.
E aí eu comecei a trabalhar, 13 anos de idade. Já com 11 anos eu já tinha o hábito de fazer umas coisinhas, de ajudar com uma coisinha daqui, de uma coisinha dali, ganhar um dinheirinho fazendo uma coisinha assim, assim e outra, né, para ajudar. Mas aos 13 anos eu fui para o mercado de trabalho. Fui ser balconista de uma padaria num dos bairros de Belo Horizonte. E, enfim, que mundo diferente, porque até então eu não podia trabalhar, meu pai não dava abundância, mas né, não deixava os filhos trabalhar, era muito centralizador, muito possessivo, muito ciumento, né, tanto com a mamãe quanto com a gente, com os filhos. E aí eu, enfim, estava num mundo diferente. Agora tenho que trabalhar, conhecer pessoas, ter contato com o mundo, de repente eu fiz amizades. Um dia cheguei muito feliz em casa, falei: mãe, encontrei um amigo. Ela falou: é mesmo, filho? Que bom. Quem é essa pessoa? Eu falei: mãe, é uma pessoa assim, ele é muito atencioso, né? E aquilo me chamou a atenção, porque até que enfim alguém se preocupa comigo, até que enfim alguém me ouve, enfim alguém me dá atenção, se responde às minhas perguntas, né? Ele me levava em casa, no caminho passávamos numa sorveteria, numa lanchonete, batíamos papo, conversávamos. Não, eu vou te deixar em casa. Aí o tempo foi passando, com mais ou menos entre 6 meses de amizade com essa pessoa, eu já estava envolvido na homossexualidade. Foi uma experiência muito complicada, né? E a gente fala sobre isso, e nesse momento do meu depoimento, eu deixo bem claro que vivendo hoje onde nós precisamos, né, estar atentos a essas questões, eu quero dizer que eu estou falando da minha experiência, e da minha experiência eu tenho a liberdade de dizer o que eu vivi, como que eu reagi a tudo isso, né? Voltando a dizer que eu vim de uma família religiosa, eu vivendo aquela experiência, lá no meu íntimo alguma coisa me dizia que não era isso que Deus queria para mim, mas no fundo eu precisava, aquilo me satisfazia, aquilo me supria de uma certa forma, mas eu não era feliz, em hipótese nenhuma. Eu tinha um medo muito grande, e eu aprendi que Deus havia criado o homem e mulher, Deus havia criado os seres humanos, a natureza, os animais, e lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, ele diz que Deus viu que tudo era bom. E eu falava: Deus, por que está errado comigo isso, se lá nas Escrituras me ensinavam que o Senhor fez tudo bom? E aí, então eu tinha um conflito muito grande, e um medo de que as pessoas soubessem. Meu pai já não morava conosco, nós não tínhamos mais relacionamento com eles. Usamos lá em Minas, aquela expressão: ele picou no cerrado, não quis saber se estávamos vivendo, se estávamos comendo, se estávamos bebendo, se estávamos vestindo. Então meu pai já não existia ali no nosso relacionamento, a gente estava se virando sozinhos, né? E agora? Será que minha mãe vai me rejeitar? Será que meus irmãos vão me rejeitar? Então o conflito era muito grande, e eu tentava ser feliz, e na verdade, no fundo, eu sofria muito com tudo aquilo, porque eu não queria que ninguém soubesse. E é assim que a gente faz, né? Quando a gente está fora dos caminhos do Criador, a gente esconde e a gente toma a decisão: ninguém vai saber. Mas aí chega um tempo que nós somos um produto do meio. A gente vai dando algumas dicas, você vai se expressando de um jeito, você vai dando algumas, você vai sinalizando, e as pessoas vão percebendo, né? Então os meus familiares, irmãos, minha mãe, eles começaram a perceber que eu tinha alguma coisa diferente, né? Eu não quero me deter nesse tempo da minha vida, mas o fato é que os anos foram passando. Mas um dia eu estava vindo do trabalho e um rapaz se aproximou de mim dentro do ônibus. Eu pensei que ele estava interessado em mim, mas ele estava interessado sim, porque ele começou a falar de Deus dentro do ônibus para mim. Ele percebeu, começou a puxar um papo comigo, e ali começou a falar de Deus. Nós estávamos em pé, segurando e indo para casa. E no final daquela conversa ele falou para mim assim: olha, tem uma reunião acontecendo hoje à noite em tal lugar assim, assado, eu queria te convidar para ir. Nunca tive preconceito com religião, mas aquele dia alguma coisa me dizia assim: vai. E eu aceitei aquele convite, né? Pela atenção, pela educação do rapaz, pela forma como ele me abordou, eu fui naquela reunião. Era uma reunião assim como a nossa, onde se falava de coisas boas, né? De esperança, de paz, e ali se falava de um Deus diferente, de um Deus que eu não conhecia.
de um Deus que queria ter um relacionamento, não era apenas uma religião, era um Deus que queria se relacionar comigo de uma forma pessoal. E naquela noite eu abri o meu coração para esse Deus. Eu quis esse Deus. Eu já tinha vivido tantas coisas até aquela data, né? Tantas frustrações, tantas rejeições, e enfim, eu falei, eu preciso desse Deus, porque me disseram que ele era do tamanho do vazio que eu estava vivendo, e eu falei, eu quero esse Deus para mim. E aí naquela noite eu fiz uma oração, entreguei a minha vida para esse Jesus, e eu confessei as minhas tristezas, as minhas fraquezas, os meus pecados, entendi ali da maneira que eles me apresentaram que eu havia sido perdoado por esse Deus, não é? Como se um peso saísse das minhas costas e eu começasse a ver realmente que tinha uma luz no fim do túnel. E eu falei, eu quero viver isso, eu tenho o direito de viver isso. E saí dali certo de que eu era uma outra pessoa, nunca mais eu seria a mesma pessoa. Aí no dia seguinte, antes de ir para casa, eu já fui para aquele lugar de novo, não é? já tinha vontade de estar com aquele pessoal todo. E aí eu fui me relacionando com aquelas pessoas e eu fui encontrando forças, fui encontrando caminho, fui encontrando direção para a minha vida, para as minhas condutas, e Deus foi mudando, foi tirando, né? Foi me voltando, foi me trazendo para uma direção que eu tenho certeza que era a direção original dele para a minha vida, né? Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E é assim que eu penso, eu sempre pensei, né? Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E tem um texto que diz que o homem é que se desvia desse propósito de Deus. De alguma forma ele rejeita isso e ele acaba sofrendo, perdendo e passando por situações difíceis na sua vida, né? E dali então eu pensei assim, Deus, agora eu quero experimentar outras coisas, né? Eu fui para uma instituição para conhecer um pouquinho mais das Escrituras, e foi ali que eu vi que havia mais coisas que Deus estava fazendo, porque eu conheci uma moça e eu me interessei por ela, achei ela atraente, eu já vi que isso também já era algo que Deus já estava mexendo com a minha emoção, com as minhas escolhas. Ela é do Rio de Janeiro, né, de São Gonçalo, né, do Rio de Janeiro, e ela morava em Belo Horizonte, eu estava em Belo Horizonte nessa época, né, e ali começamos a namorar. Ela aceitou a minha proposta de namoro, ficamos noivos em 1984, né, no dia do nosso aniversário, nós somos do mesmo mês, fizemos uma festinha de noivado. Em fevereiro, no dia 2 de fevereiro de 1985, nós já estávamos casando, e em 21 de janeiro de 1987 nascia o Vinícius Antônio Coelho de Souza, né, um filhão. Em 4 de janeiro de 2089 nascia a Marina Coelho de Souza, nossa menina linda, hoje casada, mora no Mato Grosso, está trabalhando, vive lá com meu genro, né? E em 1992, em 14 de setembro, nascia o Antônio Henrique Coelho de Souza, nosso terceiro filho, e em 1900 e mais nada não nasceu mais ninguém. Também não é possível, né, gente? Deus fez a obra, mas a obra tinha uma hora que tinha que parar, né? Senão a gente não, né? Enfim, Deus realmente, estou acelerando aqui em função do tempo que o meu amigo ali me deu, né? Então Deus foi fazendo coisas tremendas na minha vida, porque um dia eu tive a coragem, eu tive a hombridade, eu tive a sinceridade de dizer para Deus que eu era fraco, que eu precisava da ajuda dele, e que se eu entregasse a minha vida para Ele, Ele iria fazer algo grande na minha vida. Hoje eu tenho uma família, eu tenho filhos, sou profissional da área da educação, sou professor de inglês, formado e especializado pela UFMG, já trabalhei em todas as instituições conceituadas na minha região, dou palestras, então assim, Deus é tremendo, tudo isso porque um dia eu entreguei a minha vida para Ele, Eu quero finalizar, mas antes de finalizar, eu preciso só encerrar com algo que eu acredito que seja a parte mais importante do meu depoimento. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, você conhece alguém que se superou, você conhece alguém que superou em alguma área da vida, de alguma forma que ele viveu, Ele conseguiu vitórias, ele conseguiu sucessos,
foi uma pessoa bem-sucedida. Então, isso aqui eu tenho certeza que para você não é novidade, não é? Mas o que eu acredito que seja a coisa mais importante foi que, mesmo conhecendo a Deus, tendo toda essa experiência que eu contei para vocês aqui de forma bem rápida, eu ainda tinha um problema muito sério. Porque eu sempre achei durante a minha trajetória que se eu passei pelo que eu passei, alguém teve culpa nisso. E o culpado, a culpa eu sempre atribuía ao meu pai. Eu sempre falava que meu pai foi o culpado. Se eu passei vergonha, se eu sofri, se eu vivi tudo que eu vivi, alguém tinha culpa nisso. Então eu tinha uma amargura muito grande. E eu carreguei isso por muito tempo na minha vida. Até que um dia eu conheci o segredo da prosperidade, o segredo da longevidade. Nas Sagradas Escrituras está escrito que se você quiser viver longos dias sobre a face da terra, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. E foi aí que eu comecei a ter um problema com Deus. Bobeira minha, né? Eu imaginar que eu tenho problema com Deus, né? Esse Deus tão grande, eu achando que eu estava tendo... Enfim. Falei, Deus, tem um negócio errado nisso aí. Está tão bom ser do Senhor, está tão bom ser de Deus, né? Tem um problema aí, Deus. Não dá para poder dar uma cortada nesse texto aí, uma adaptada nesse texto e dizer assim: honra apenas a sua mãe? Olha, eu diria para você que para minha mãe, até o último dia de vida dela, ela faleceu em agosto de 2015. Eu diria para você que eu fiz de tudo pela minha mãe. Porque eu sempre acreditei que ela precisava do meu carinho, do meu cuidado, porque foi uma mulher guerreira, que cuidou dos filhos com muita hombridade. Mas o meu pai, o que esse homem fez por mim? Nunca achei que eu tinha que ter esse cuidado com ele. Mas Deus falava para mim: olha, eu quero te dar vida, eu quero te dar saúde, eu quero te dar prosperidade. Você precisa entender que é a obediência que vai te dar tudo isso. Então, honre o teu pai, independente do que ele foi por você. Eu falei: Deus, mas o homem sumiu, eu não sei onde é que ele está. 25 anos havia se passado, quando um dia o meu irmão diz assim: olha, parece que papai está em determinado lugar. Eu falei: mesmo? Quem te falou? Uma pessoa falou. Eu falei: então vamos lá. Pegamos o carro e chegamos em Ipanema, uma cidade no interior de Minas, próximo de Manhuaçu. E eu fiquei numa praça esperando. Meu irmão foi caçar o meu pai, se apresentou para ele. De repente veio aquele homem e ele não falou que eu estava lá, que era um outro filho. E de repente chegamos assim, ele cumprimentou um amigo, cumprimentou uma outra pessoa, olhou para mim e falou assim: e esse rapaz? Quem é esse rapaz? Olhando para mim como se eu fosse um desconhecido. Afinal de contas eu tinha 13 anos, né? E nessa altura, muitos anos já havia se passado, já era casado, já tinha filhos. E de repente meu irmão olha para ele e fala assim: pai, o senhor conhece ele? Sim, olha para ele. E ele olha nos meus olhos. E foi nesse dia que eu descobri realmente o que aquele ditado fala, né? Que os olhos são a lâmpada do corpo. Porque naquele momento, meu pai olhou para os meus olhos, olhou bem fundo nos meus olhos. E ele veio na minha direção chorando. Eu já tinha tido um encontro com o meu irmão e de repente eu não esperava que ele fosse encontrar um outro filho, né? Ele veio na minha direção e me deu um abraço. E como foi bom esse abraço, né? Como foi bom ser abraçado pelo meu pai. Pena que demorou tanto tempo, né? Quem sabe se eu tivesse sido abraçado com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, com 10 anos de idade, né? A minha história talvez teria tido um rumo diferente. Mas Deus transforma as coisas da nossa vida em bênçãos, né? Então eu prefiro acreditar que Ele permitiu para que eu pudesse fazer o que eu estou fazendo hoje, e eu já fiz em vários lugares, até fora do país, dizendo, né, que tem esperança. Se você acha que não tem esperança mais para você, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja com você pessoalmente, seja na sua família, é porque você ainda não entregou e não confiou totalmente em Deus. Porque se você confiar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E eu sou um exemplo disso. Quando na minha época
a psicologia, os amigos e a sociedade dizia que eu tinha que dar vazão à minha sexualidade, que eu tinha que ser feliz do jeito que eu era, eu encontrei um Deus que me ensinou que Ele tinha uma vontade boa, perfeita e agradável para mim, e eu passei a andar nesse caminho, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu gostaria de fazer uma oração. Naquele momento, antes da minha oração, eu queria dizer que eu abracei meu pai, pedi perdão para ele, e hoje nós somos amigos. Nós éramos amigos no sentido assim, em 2015 também, no mesmo ano que a minha mãe faleceu, ele também faleceu. Mas eu tive o privilégio de 24 horas, antes de ele falecer, também de conduzi-los, Ele foi conduzido a conhecer esse Deus também, e ele pôde também fazer uma oração, entregando a sua vida para Jesus também. E eu tenho certeza que quando eu for, nós vamos estar juntos na eternidade. Eu vou encontrar com meu pai lá, com certeza.